Tcharam! Bum! A gravação está começando. Foi aí, né? Para todo mundo, certo? Bom dia, turma. Vamos lá para mais uma solução aí da OBMAP, tá certo? Hoje a gente vai fazer continuando lá com o módulo 1 da lei dos senos e cossenos, tá? Lá do Portal Saber. E a gente vai estar resolvendo aí as questões dos exercícios agora, sim, testes, tá? Então, esses testes são os que normalmente caem aí na prova da primeira fase, por isso que eu concentrei neles, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela da minha luzinha. Agora vocês vão entender o porquê que eu estava dando risada. Que eu estava inventando aqui da OBMAP. Ó, tá vendo? Todo mundo tá vendo minha tela? Dá um ok? Sim? Meu Deus, de boa, pra... Sim. Ah, deu certo, não deu? Aqui, ó, o BMAP. E eu que inventei isso, ó. Se eles roubarem, vai ser. Eu inventei agora, ó. Aí, viu? Deu certinho. Ó, BMAP. Hoje a gente vai fazer os exercícios 26, 27, 28, 29, 44. Beleza? Vamos lá. Ó, então, começando aqui nesses exercícios de aprofundamento. Primeiro deles, o 26. Tan, tan, tan. Vamos fazer aqui do lado. 26. O que ele fala? Ó, num triângulo retângulo, a hipotenusa é 13 e um dos catetos mede 5. A soma das tangentes dos ângulos agudos é aproximadamente. Então, você já vê que ele já tem uma coisa mais rebuscada aqui, né? Ele já dá mais informações. Bom, como ele falou triângulo retângulo, vamos desenhar o nosso triângulo retângulo, tá? Hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90. Nesse caso aqui vale 13. E um ladinho aqui é 5. E basicamente, se você é um carinha astuto, né, esperto, você sabe que o cara aqui embaixo, né, o cateto adjacente desse ângulo, ele vale 12, tá bom? Então, você fica esperto aí. Vamos chamar esse ângulo aqui de x e o ângulo aqui em cima de y. Esses são os dois ângulos agudos, menores que 90, tá? Ele pede a soma das tangentes, então eu tenho que fazer a tangente de cada um deles. Vamos calcular lá. Tangente de x. Primeiro, né? Quem é a tangente de x e quem é a tangente de y. Tangente era a coca. Vocês lembram disso? Se você não lembra, meu caro amiguinho, ó, vamos lá, ó, fazer a nossa carinha, lembrando. Logo cedo aqui, ó, a gente fazia seno, cosseno, tangente, corri, caí na coca. Certo? Nunca se esqueçam disso. Corri, caí na coca. Então, é o cateto oposto com cateto adjacente. Ó. Do x, o cateto oposto dele é o 5, tá? E aí, quem sobra, cateto adjacente é o 12. Então, a tangente de x é 5 sobre 12, tá certo? Só que no y, toma cuidado, ó. O y, ele aponta para baixo. Então, o cateto oposto dele é o 12. Tá? Então a tangente de y é 12, aí quem sobra, eles trocam, tá? Inverte esses dois. Então fica 12 sobre 5. Ele está querendo a soma, só que eu poderia fazer a soma, né? O MMC de 12 e 5, acho que até não tem problemas, porque ele dá, depois a gente vai ter que fazer a conta da fração aqui, ó. Vocês estão vendo? Que deu em decimal esses números, então não tem jeito aí, tá? A gente tem que somar realmente esses caras. Vamos lá, 5 sobre 12, ele pede a soma deles, mais 12 sobre 5. Aqui tem que deixar embaixo igual, só que 12 e 5 são primos, né? Não que eles são coleguinhas, mas que não existe divisor entre eles. Então, para deixar tudo igual, aqui eu vou multiplicar por 5, e do outro lado, esse é o truque, tá? Eu multiplico por 12, beleza? Aí, quanto que vai dar essa soma? Embaixo dá 60, eu fiz de propósito, tá certo? E em cima vai ficar 25 mais 144, tá bom? Então, isso daqui vai dar 169 sobre 60, beleza?
E o truque... Ó, eu já sei que 169 sobre 60, é isso que deu? 144 mais 25. Ele quer a soma das tangentes dos ângulos agudos. O truque aqui para eu resolver isso, quase sem fazer conta, isso ajuda demais, gente, vocês na hora do vestibular. Pra você não ficar perdendo tempo com conta. Ó, eu já sei que se fosse 160 ou 170 aqui, tá? Ou 17 por 6, você tipo esquece esses caras, ó. É 16 por coisa, ou 17 por 6. 17 dividido por 6 dá quase 3, gente. Quase. Concorda? Porque se fosse 18, 18 sobre 6 dá 3. Então eu vou procurar a resposta que está próxima de 3, ó. Qual que é? 2,8. Acabou. Sem me estressar, com conta, sem nada. Tá certo? Então, esses truques aí, vocês têm que ficar espertinhos. Tá bom? Prontinho. Alguém tem dúvida? Se tiver dúvida, abre aí, pergunta. Se não, continua. Tchan, 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 pode ir? Sim? Foi. Qualquer coisa vocês mandam no chat aí também, tá, gente? Se o áudio tiver com problema. Aí alguém que vê aí o chat, que eu não fico vendo o chat aqui, tá? Aí alguém me avisa aí que tem pergunta no chat, beleza? Vamos então agora aqui pro 27, tá? 27. Primeiro foi tranquilo, vai. Não teve muitas questões aí não. 27. Para calcular a altura de um morro, um topógrafo posicionou-se com seu teodolito, aquele que eles usam no tripézinho para medir a distância, tá? Das coisas, 200 metros do morro. E o aparelho forneceu a medida do ângulo de 30 graus. Então vamos colocar aqui, ó, o teodolito. Ele está enxergando aqui um morro. Ele se posicionou à distância, é o que fica embaixo, cateto adjacente, de 200 metros. Tantã, e o ângulo aqui é de 30. Vamos ver o que ele vai pedir aí. Olhando pela tabela, considerou a tangente. A altura do teodolito é de 1,60. Então vamos colocar isso aqui, é importante. Ele está aqui com o tripézinho, ó, do teodolito, tá vendo? E essa altura aqui é 1,60. Ele tem que descontar ela, né, gente? Na hora que a gente for fazer a altura. Porque a altura do morro, o morro, ó, ele seria... Eu vou fazer um prédio, tá? Não um morro, só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Isso daqui é o meu prédio, tá? Quem dá risada apanha. Parece uma fita em pé, mas esse é meu prédio, é um dominó. Mas imagine que isso é um prédio. Fazer até uma anteninha lá em cima. Um para-raio, tá? Isso é uma árvore, um boneco, enfim, vocês entenderam, tá bom? Aí ele tem que considerar 1,60, que está aqui embaixo, mais a altura, que provavelmente eu vou calcular. Qual é a altura medida? Então aqui é x, tá bom? Para eu calcular, obviamente, quem que eu vou ter que usar? O 30 aponta para o x, é o cara que está em pé, cateto oposto, e o 200 é o cateto adjacente. Então, o que que a gente usa? Tangente. Relacionando os catetos é a tangente, tá? Então, tangente de 30 tem que ser igual a x sobre 200, tá bom? Tangente de 30, ele deu aqui, ó, 0,57. Não tem que usar a raiz de 3 sobre 3, tá? Da musiquinha. Então, 0,57 tem que ser igual a x sobre 200, tá? Lembra que aqui embaixo tem 1. Faz a regra de 3. Aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. E, portanto, o nosso x, querido amigo, vai ser 200, que multiplica 0,57. E aqui tem um truque para resolver essa conta também. Tudo tem truque na vida. Para cada posição da vírgula, você tem um zero a menos. Quando você tem 0, alguma coisa. Que é como se você multiplicasse por 10 e dividisse por 10. Então, ó, eu corto esses dois zeros do 200 e essa vírgula automaticamente ela vem para frente. É como se fosse 57. E aí 2 vezes 57 dá para fazer de cabeça. Não preciso me estressar com conta de vírgula, tá vendo? Então 2 vezes 57 dá 114. É isso? 114. Beleza? E aí o que vai ser? Então o x é 114. Aí percebam que a altura vai ser essa, ó. Daqui até aqui tem 1,60, 1,6.
dali onde que eu estou fazendo até em cima, a partir daqui até aqui, ó, o topo do morro, que era o X, tem 114. Então a altura da torre é a soma dos dois. Olha que ele tinha pegadinha aqui, ó. Ó a pegadinha pro povo, que é assinalar esse e errar. É 114 mais a altura do teodolito. Tem que considerar o teodolito, que é de 1,60. Aquele tripé grandão que eles ficam vendo. Ô, professor, você pôs 144. Opa, obrigado. Tchutchum. Agora sim, agora gostei, hein? Tá falando rápido, que aí não deixa, né, a gente errar. Ia ter resposta com 44? Não. Então aí eu ia vi. Mas esse é o jeito. Tá? Aí dá quanto? 114 mais 1,60 dá 115,6. Essa aqui é a alturinha do morro. Alternativa D de dado. Beleza? Dúvidas alguém aí? Tranquilamente. Tranquilo? Então tá. Vamos pro next. O 28. Ó, 28 tem uns números meio feios, né? Não tá nem racionalizado, dá medo. Normalmente esses que dão medo não é tão difícil assim, viu? Aliás, eu pensei que eles iam ter uns mais elaborados, hein? Na prova lá tinha uns de geometria com investigação. Isso aqui tá mais parecido com vestibular. Mas também ajuda, tá? Vocês. Vamos lá. Na figura estão assinalados três ângulos retos. Tá bom? Todos esses triângulos são retângulos. Sendo AB igual a 1 e BC igual a 5, ele já deu aí na figura, não vou marcar nada. O que que ele pede? Determine o valor do cosseno de alfa. Que é o cosseno desse bendito ângulo aí que a gente não tem. Bom, como que a gente vai calcular isso? Lembra que cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho duas informações que eu não tenho aqui nesses triângulos, tá? Primeira, eu vou colocar aqui de azulzinho, é o segmento D até B, tá bom? Tá vendo como minhas retas estão boas, né? A gente não sabe, vamos chamar ela de X, essa medida. E o outro no triângulo aqui embaixo, de E até B, eu vou chamar esse segmento de Y. E aí eu vou escrever três equações para o cosseno, tá? Lembrando que cosseno, quando a gente está com um triângulo, ó, se você tem um ângulo aqui, cosseno é cateto adjacente, é o que fica junto com o ângulo embaixo, tá? Sobre a hipotenusa, que é o cara do ângulo de 90. Esse é o cosseno. Professor, Cosseno... Oi. você pensou nisso quando você foi fazer ou você olhou na resposta? Eu pensei na hora que eu fui fazer, porque eu nem vi, na verdade, essas questões aqui. Tudo Eu bem, então tudo lembro, bem, tudo bem. mas por ter um jeito mais rápido, eu não sei, eu vou fazer aqui, Não, se não, é tiver um porque na resposta é exatamente do jeito que você está fazendo. desse jeito Professor aqui, pegando cola. XY. É, Olha, tá vendo? E é bom, ó. Eu não vi não, gente. Não tem a parte do... Ele chamou de X e Y também. É eu imagino questão... que sim. Mas É que aí. assim, Tá. normalmente, é que quem não está acostumado a resolver esses tipos de exercício, a gente confunde, né, o... Epa, ele deu aqui um zoomzinho, deixa eu voltar. A gente tende a confundir, né, você tentar ficar buscando as medidas. Primeira coisa, se você não tem alguma informação, que nem aqui, a gente chama de variável, você cria essas variáveis, né? E a segunda parte, quando a gente vai resolver, é esses triângulos, você tá vendo esse daqui, ó, que ele tá... Deixa eu fazer com o cursor, sem ser com a caneta. Agora vocês estão vendo o cursor do mouse, certo? Esse daqui, ó, você tá vendo que esses triângulos, eles estão conectados um com o outro. Tá vendo isso aqui? Isso daqui você pode até fazer uma atividade, tá? Que é bem legal. Se você continuar esses triângulos aqui, ó, fazendo um ângulo reto, sempre usando, ó, tipo, um caso ele é hipotenusa, que nem aqui, ó. O Y, ele é a hipotenusa desse primeiro triângulo, ABE. Só que ele vira o cateto adjacente desse triângulo, ó, do D, tá vendo? Eles vão alternando, cateto e hipotenusa, cateto. Se você vai aumentando isso é uma coisa que a gente consegue calcular, tá? Todos os números você consegue escrever com isso, isso é uma propriedade e ele vira uma espiral.
Você pode fazer isso Caraca. depois na mão, né? Se você continuar isso daqui assim, ó, ele vai virando uma espiral. E é por isso que a gente tem esse costume de ver esse tipo de exercício, a gente já lembra que você consegue ir completando. É por isso que eu chamei. É um exercício clássico, digamos assim, para a gente resolver. Isso aí cai direto nas provas. Eu nunca tinha visto caindo com cosseno, calcular o cosseno, mas eu já vi caindo para calcular o valor da hipotenusa, dessas coisas, entendeu? Mas aí a gente já está acostumado a ir fazendo esse tipo de completamento. Tá certo? No Beleza. último caso, quando a gente não consegue fazer diretamente, aí a gente faz, vocês estão começando a estudar, pessoal do terceiro aí, é o resolver por geometria analítica. Geometria analítica você resolve qualquer exercício de geometria, qualquer um. Dá muito mais trabalho, mas enfim, vocês ainda vão aprender, tá? Então, vamos lá, beleza? Eu vou olhar primeiro, eu vou escrever a equação olhando para esse triângulo que eu estou relacionando, e aí eu vou ter cosseno de alfa igual aí vira o cateto adjacente que está embaixo dele, tá? Nesse caso é 1 sobre y. Eu vou escrever os três, tá certo? E aí depois, agora no segundo triângulo, que é esse que está no meio, tá certo? Ele vai ficar cosseno de alfa, vai ser igual a cateto adjacente, agora é y, você está vendo que eles trocam, né, de papel, foi aquilo que eu falei. Y sobre x. E no último, o cosseno de alfa, aí ele vira x sobre 5, né? Uma outra coisa, Andrés, que seria interessante, por que que eu montei isso? Eu já sabia que ia dar para eu resolver esse exercício. Mas por que que eu sabia? Ó, e agora eu vou manipular. Eu não sei como é que eu vou manipular isso daí. Eu vou provavelmente fazer a regra de 3, substituir uma coisa na outra. Eu sei porque eu não tenho três triângulos, então eu vou conseguir três relações. E aqui, ó, eu tenho x e y, que eu não conheço, que está aqui no meio, e eu tenho cosseno de alfa, ou seja, eu tenho três variáveis e três equações. Portanto, eu consigo resolver. Eu ainda consigo até puxar uma quarta equação, eu não vou fazer aqui, só se for necessário, que é de Pitágoras. Seria chamando aqui os lados AE, ED, ó, e DC. Ô, professor, Beleza? eu tenho uma dúvida. Diga. Eu tava até falando com o Andrés ontem, porque quando eu fui fazer, eu cheguei nisso depois. Eu tentei, na verdade, eu só cheguei nessa parte e separou, não consegui resolver. Mas a gente tava pensando, o 5, se ele tá com hipotenusa do triângulo BCD, os outros lados não tem que ser obrigatoriamente 4 e 3? Não, não necessariamente. Tá, o Mas, 3, 4, 5 pode até ser que seja, entendeu? Aqui nesse triângulo, mas não necessariamente, depende do ângulo. Você pode ter com o lado 5, você pode ficar brincando com o ângulo reto, assim, digamos. E você pode criar outros, tá? Você pode aproximar, como se fosse o ponto D, você pode aproximar ele, você pode afastar ele, entendeu? Você Entendi. pode criar outros triângulos retângulos que tenham hipotenusa 5. Esse é o coisa problema. boa. Basta que a soma dos catetos tenha que dar 25, lembra? A soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Então, Mas só pode... se o número for bem quebrado, não é? Ou não? não precisa, basta lembrar, ó. Quer ver? Eu vou criar um aqui, ó, só para tirar essa dúvida. Imagina que a gente tem o lado 5, a soma, esse quadrado dá 25. Ó, eu vou pensar aqui, eu vou colocar raiz de 13, quando eu elevo o quadrado vira 13, aí vai faltar quanto para fechar 25? 12. E aqui embaixo, raiz de 12. Pronto, esse é um triângulo retângulo que existe, bonitinho, está vacinado, e que tem a hipotenusa assim, que não é 3, 4, 5. Tranquilo. Entendi. Beleza? Valeu, prof. Bom, agora é óbvio que aqui ele está feio, eu vou fazer as regras de 3, né? Fazer os produtos. O que que eu vou fazer aqui que eu estou vendo? Esse cara, ó, tá vendo do meio, cosseno de alfa, que é y sobre x, ele relaciona as duas equações que me parece que estão embaixo, tá vendo? E em cima, aqui vai vir a informação do y, e aqui embaixo vai vir a informação do x.
Então eu vou isolar cada um deles aqui, tá? Lembrando, aqui tem aquele truque que eu posso fazer na hora que você faz a regra de 3, que você pode trocar o y. Lembra que y vezes cosseno é cosseno vezes y. Então aqui eu posso fazer aquela coisa mais rapidinha, assim, ó. Y é igual a 1 sobre cosseno, ao inverso do cosseno, tá? Seria a secante, mas eu não vou trabalhar com isso. Só depois eu vou substituir, tá, gente? Na equação do meio. E o x, aqui é fazendo direto, né? A resposta, o x vai ser igual a 5 vezes cosseno de alfa. Bom, aí eu vou pegar essas duas informações e vou trocar aqui no meio, tá? Vou substituir. A informação que a gente tem que cosseno de alfa é y, né? Essa aqui é a segunda equação que eu tinha montado. Então, eu vou substituir as coisas aqui na segunda equação. Y é 1 sobre cosseno de alfa. Vamos escrever ele aqui em cima. Tudo isso dividido por x. X é 5 cosseno de alfa. Ah, olha só que legal isso aqui. Lembra que quando não tem nada, o cosseno de alfa ele vai cortar. Mas só lembrando vocês, quando não tem nada, o número ele tem um embaixo. Divisão de fração, gente, a gente copia a primeira e permuta a outra, né? Multiplica pelo inverso da segunda, que é 1. Ah, não, olha, eu pensei que ia cortar esse danado, não cortou não. Que feio, né? 1 sobre 5 cosseno de alfa, tá? E aqui agora eu tenho que continuar essa continha. Eu pensei que ia ser mais fácil, mas não ia não. Cosseno de alfa vai ser igual, em cima dá 1, e embaixo dá 5 cosseno ao quadrado de alfa. Tá bom? Eu já vi já o que vai acontecer aqui. O exercício foi até legal aqui com a resposta, que ele poderia ter dado a resposta racionalizada. Vai ser mais difícil ainda, mas enfim. Bom, continuando aqui, agora eu vou fazer a regra de 3, tá? Fazendo a regra de 3, a gente vai chegar aqui 5 cosseno ao cubo, tá, gente? De alfa. Cosseno ao quadrado vezes cosseno dá cosseno ao cubo. Isso daqui tem que ser igual a 1. E agora você tem que isolar o cosseno, tá? Esse processo fica cosseno ao cubo de alfa tem que ser igual a 1 sobre 5. E aí você tira a raiz cúbica. Cosseno de alfa vai ser raiz cúbica de 1 sobre 5. Raiz cúbica da divisão é a divisão das raízes, né? Então, raiz cúbica de 1 dá 1. E raiz cúbica de 5 dá raiz cúbica de 5. Poderia racionalizar isso, mas ele nem deu isso daqui, tá? A gente já tem a alternativa B aqui como resposta. Beleza? Veja se alguém teve dúvida aí. Tranquilo? Dúvidas alguém? Não? Então vamos lá. Toby, continue. Na hora que você fala é tranquilo de entender. O problema é quando eu tô fazendo montar. os caminhos certos para tomar. É assim, é questão de treino mesmo. Vocês vão treinando e aí a gente espera que vocês também vão, medida com o tempo vai passando, vocês também vão criar essa ideia, né? De ver esses problemas e já vocês vão ver que tem muitos problemas que parece que eles são muito diferentes, mas na verdade eles não são. Entendeu? E aí você consegue resolver. Beleza? Vamos lá para o 29, então. O 29, que ele dava aqui, um avião voava a uma altitude e velocidade constantes, tá bom? Num certo instante, quando esse estava a 8 quilômetros de distância de um ponto P, tá, no solo, ele podia ser visto sobre o ângulo de 60 graus, grandão. Então, ele está falando que essa distância aqui do A para o P, isso daqui vale 8, tá bom? Aí, e 2 minutos mais tarde, passou a ser visto com o ângulo depois de 2 minutos. Então, daqui para cá, passaram-se 2 minutos. Ele deu a velocidade em quilômetros por hora ainda, né? Tem que tomar cuidado. Aí ele passou a ser visto com o ângulo de 30
E aí eu não sei também quanto que deu aqui. Aqui que ele está pedindo qual era a velocidade, porque a velocidade dele nesse ponto, parece problema de física, né? A velocidade dele nesse ponto A é exatamente a mesma que a velocidade nesse ponto A', certo? Que a velocidade é constante. Tá bom? Significa que não tem aceleração esse negócio. Bom, vamos ver. O que está faltando nesse exercício? Eu preciso de algum elemento que seja comum. Porque, basicamente, lembra que velocidade é distância pelo tempo, concorda? O que eu preciso descobrir é esse cara aqui. Porque aí, com isso, basicamente, eu consigo calcular essa distância que ele foi, ó, do A até o A'. Então, é isso que eu preciso calcular, tá vendo? Do A até o A'. Eu preciso dessa distância. Eu vou chamar de x, se eu não conheço aqui, tá certo? Bom, mas para calcular esse x, aí lembra que a gente vai ter que fazer por alguma coisa, a lei dos senos, ou lei dos cossenos generalizada, mas para isso eu preciso de ângulos. E eu não tenho esses ângulos aqui. Como é que a gente faz? Eu vou ter que trabalhar com essas informações. Tem uma coisa que está implícita aqui, nesse problema, e que se a gente não notar, a gente não consegue resolver. Que é isso daqui, ó. Você tem que enxergar isso, ó. Esse daqui é o primeiro cara, tá vendo? Eu vou chamar ele, pode ser de D, essa distância, que seria a altura, tá vendo que o avião se encontra, a altitude. Vamos chamar de altura H, de height, né, do inglês. Ele tá aqui, ó, com esse ângulo de 60. E quando ele vira o ângulo de 30 lá embaixo, essa altura também é a mesma. E é com isso que eu vou resolver esse problema. Por quê? Porque é com isso, né, que eu vou resolver. Primeira coisa, eu vou descobrir essa altura. Ó, vou fazer com o cursor. Eu consigo descobrir essa altura porque eu tenho um ângulo de 60 aqui. Cateto oposto, para onde ele aponta, e hipotenusa. Seno. Descobri a altura, aí eu venho para cá. Agora eu olho no triângulo de baixo. Aí eu vou usar o seno de novo e eu vou descobrir a distância de P até A. Com a distância de P até A, eu vou ter 3 lados e um ângulo. Porque o ângulo aqui no meio desse triângulo, quem vai apontar para o X, é o de 30, a diferença entre os dois. Aí eu uso lei dos cossenos. Ou seja, eu vou aplicar 2 vezes seno e depois, por final, lei dos cossenos. Você tem que ter essa intuição, entendeu? Essas coisas que a gente vai conseguir. Eu não saio fazendo um monte de conta, né? Eu sei que eu vou resolver no final. Então, essa intuição ela é importante, tá? Então, primeira coisa, eu vou calcular de H. Eu vou fazer o cálculo da altura H. Beleza? Para fazer essa conta, eu vou olhar lá no triângulo, no 8. Eu vou até desenhar ele de novo aqui, cada um deles, porque senão essas figuras elas vão ficando na nossa cabeça, elas vão se entrelaçando, aí você pode ficar confuso. Só estou copiando o desenho de novo para cá, tá, gente? Aqui é um ângulo de 60, que é 8. Bom, como é que eu vou calcular esse H? Seno de 60. Ah, professor, por que seno? Corri e caí na coca. 60 aponta para o H, tá certo? Seno de 60 vai ser H sobre 8. Bom? Seno de 60, você lembra da musiquinha? 1, 2, 3. É raiz de 3 sobre 2. Que número lindo, né? Isso daqui vai dar H sobre 8. Teria uns truques aqui para fazer essa conta mais rápida. Deixa eu até fazer ele. Você pode fazer a regra de 3, tá, gente? Isolar. Mas o truquezinho aqui é esse aqui, ó. Ó, ó. Nada numa mão, nada na outra. Do 2 para 8 eu multiplico por 4, não é isso? Então, daqui para cá, do raiz de 3 para H, eu também tenho que multiplicar por 4. Então, eu já descobri que o meu H vai ser 4 raiz de 3. Você viu? É legal saber desses truques? Rapidinho você faz a conta. Quem não acredita, aí pode fazer a regra de 3 aí, isolar, que você vai chegar na mesma resposta, tá? Bom, eu calculei ali que é 4 raiz de 3. Agora, eu vou calcular a distância P. Aí eu vou apagar isso aqui do meio, só para ficar mais fácil para vocês enxergarem um triângulo retângulo. Tá bom? Esse daqui é uma figura. Eu vou chamar aqui de Y. Agora eu vou fazer o cálculo do Y, antes de aplicar a lei dos cossenos. Deixa eu só arrastar um pouquinho. Cadê meu cursor?
Põe a luzinha para cá. Pronto. O cálculo. Se alguém fez de outro jeito, aí vocês também avisem aí, tá? Esse foi o jeito que eu vi que dá para fazer. Eu fiz de Eu outro fiz de jeito. outro. Tudo bem, aí depois vocês comentam aí, às vezes é mais fácil, né? Mas enfim, esse é um jeito. É que o pessoal que já estava nas outras, o H é 4 raiz de 3, sabe que eu gosto de álgebra, então eu adoro ficar criando equação, ficar fazendo essas coisas, é legal, tá vendo? Eu pego a geometria e transformo em álgebra. Então esse é o meu barato que eu gosto de fazer. Seno de 30 é 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2 tem que ser igual a 4 raiz de 3. Esse aqui é só fazer a regra de 3. Então, y vai ser 2 vezes 4 raiz de 3 dá 8 raiz de 3. Só multiplica o número, tá certo, gente? Ou seja, meu y aqui, ele deu 4 raiz de 3. Eu vou colocar o y aqui, e aqui é a mesma coisa dele, que vale 4 raiz de 3, tá? 4 não, 8. Tá. Beleza. Agora, para descobrir o x, eu vou usar cálculo de x, aí eu vou usar a lei dos cossenos. Cálculo de x. Só que assim, para usar a lei dos cossenos aqui, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que saber desse ângulo aqui, tá? Esse ângulo que eu estou marcando, que é o ângulo que aponta lá para o x, ó, ele é de 30 graus aqui embaixo, tá certo? Ele aponta aqui para o x. E aí o x, ele vira a nossa nova hipotenusa, digamos, desse triângulo meio doidão, tá? Esse triângulo agudo. Então, se ele é a nossa nova hipotenusa, como é que fica, então, nossas contas, tá certo? Ele vai ser x ao quadrado, tem que ser igual, ele é hipotenusa. Então, é 8 ao quadrado mais 8 raiz de 3 ao quadrado, tá certo? Bom, só que, como você não tem o ângulo de 90, você tem que ter o desconto. Né? Eu falei para o pessoal, o desconto era baseado nesses dois catetos. Então, era 2 vezes 8, vezes 8 raiz de 3, tá certo? É o dobro dos dois catetos. É tipo produto notável, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno do ângulo. Por isso que é a lei dos cossenos. Cosseno de 30. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tô até vendo que vai ter coisa que vai cancelar aí, tá? Mas vamos continuar nossas continhas. Então, x ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, 64. Mais, aqui a raiz corta, tá? Fica 3 vezes 64. Então, porque é o 8 ao quadrado, 64. Raiz de 3 ao quadrado corta. Então, 3 vezes 64 dá 180, com 12 dá 172, tá bom? Menos. Esse daqui eu não vou fazer a conta ainda, porque eu já identifico que no cosseno de 30 eu vou ter raiz de 3 sobre 2. E aí tem gente que corta, né, gente? Lembra-se? Ô, Vini, Oi. é 192, né? Opa, cento e... Ah, obrigado, verdade, verdade, verdade. 192? É, 192. Eu fiz 160. 3 aí é... Vocês entenderam, né, o que eu fiz? 64. 192. Obrigado. Fiquem espertos aí, viu? Que eu falei? 64, 3 aí, é, eu fiz 180 coisa. Bom, aí esse daqui, ó, ele corta esses dois. Aí raiz de 3 vezes raiz de 3, isso daqui, ó. Então, só para você saber, dá raiz de 9, como se fosse, ó, a raiz corta, tá, gente? Isso aqui dá 3. Beleza? Então, desse meu lado, eu vou ficar, ó, x ao quadrado vai ser igual, vou somar já o que está aqui. Então, 192 mais 64, isso aqui dá 6. Aí dá 13. Aí vai 1. Aí 6, vai 1. Eu errei alguma coisa. Ai, Jesus. É 9 com 6. Peraí, volta. Ué, de cabeça a conta sai mais fácil do que coisa, hein? Vê se pode, né? Aqui dá 6. Aí 9 com 6 dá 15.
Aí 256. Aí ele fica menos, deixa eu pegar aqui o azulzinho, 8 vezes 8 dá 24 vezes 3, tá? Que era do raiz de 3 vezes raiz de 3. Vou fazer até com a cor diferente aqui para vocês não se confundirem, tá bom? Bom, esse x quadrado, agora eu vou fazer a conta, 24 vezes 3. Ah, vou ficar fazendo coisa não. 3 vezes 20 dá 60, 60 com 12, 72. Então é 256 menos 72, certo? 256 menos 72 vai dar x quadrado. Daqui a pouco eu volto lá para a figura, só para terminar aqui. X quadrado vai ser igual a dá 4, aí 25 menos 7 vai dar 25 menos 7 dá 20. Hoje a cabeça tá indo muito direito não, 8. Ih, ficou feio. 184. Coisa feia, né? Deu isso mesmo. 5, 184. O x vai ser raiz quadrada de 184. O problema é que a resposta deu bonitinha. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vocês estão acompanhando, né? Então não errei nenhum pedacinho aqui lá para trás. Acho que não. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de 3 sobre 2. Cortei 2 vezes o primeiro pelo segundo. 8 vezes 8. Ah, eu errei sim aqui, gente. Ó, essa vocês não viram, hein? 8 vezes 8, 64. Aliás, você viu assim, ó? Nessa parte, é importante vocês verem também quando a gente faz esse errinho de conta. Como é que eu percebi que eu tinha alguma coisa errada? A raiz deu bonitinha? Não. Poderia ser que a raiz não desse. Só que olha as respostas. 180, 240, 120, 150 e 200. Isso significa que algo de errado não está certo. Porque a raiz tem que dar bonitinha. Certo? Então aqui seria 64 vezes 3. Por isso que provavelmente essa raiz ou tem que dar bonitinho algum fator simples aí, né? Não no caso de 184. Então esse é o truque, tá? 3 vezes 24, agora eu não vou errar, dá 192. E é meio óbvio, né? Isso aqui vai dar 64. E aí, portanto, o x é raiz quadrada de 64, que dá 8. Tudo isso para chegar nesse valor, tá? Então agora a gente vai lá para cima. Alguém ficou com dúvida aí na lei dos cossenos? Não? Tranquilo. Então, beleza. Então, porque normalmente quem não está acostumado, quem não viu faz tempo, aí se confunde aí. Então, portanto, o nosso x aqui, querido amiguinho, nosso x, ele andou 8, estava em metros, né? Isso daqui, agora eu não lembro. Deixa eu puxar lá em cima. Era em metros, Quilômetro. era quilômetros já, direto? É. 8 Todas quilômetros. as medidas estão em quilômetros. Então, ele andou 8 quilômetros. Ai, eu já. Nossa, agora eu entendi um jeito tão fácil de resolver isso aqui. Mas é sempre depois, né, gente? É a vida. Fazer o quê? Eu acho que foi o jeito que. Aí o Paulo já deve estar querendo gritar, e que ele deve ter enxergado isso. Esse menino, não é verdade? Você enxergou o triângulo isósceles antes, né? Olha lá. Você viu? Tu sabia, mas você não calculou a base. Eu calculei a base. Entendeu? Eu calculei a base. Que é isso aqui que é importante. Jesus amado. Vamos lá. Velocidade. Só que assim, ó, aqui ele está pedindo em quilômetros por hora, né? Nossa velocidade em quilômetros por hora. Porque ele andou 8 quilômetros em 2 minutos. Concorda? Só que eu tenho que passar minutos para horas. Como que a gente faz essa transformação maluca? Você lembra que 1 hora tem 60 minutos. Se você quiser, pode fazer a regra de 3, mas eu costumo fazer assim, ó. Eu sei que se eu dividir 1 hora por 60 minutos, isso daqui é igual a 1, concorda? Que 1 hora tem 60 minutos. Então, meu truque para fazer essas contas diretas aqui é, eu escrevo 2, e aí eu multiplico por 1 hora sobre 60. Porque 1 hora sobre 60 minutos dá 1. Multiplicação por 1 não interfere em nada. Isso daqui eu já transformo direto, tá? Então, esse é um truque aí para vocês aprenderem. Isso daqui vai dar 8 vezes
inverte, né, a fração, 60 sobre 2. E aí essa velocidade vai dar 8 vezes 30, que dá 240 quilômetros por hora, tá? Ô, É no professor, acho que exercício. esse método deu mais trabalho. A última coisa é assim, só agora que eu vi, mas foi legal, porque vocês viram que eu completei tudo, tá? O jeito mais rápido para você chegar não seria nem usando a lei dos cossenos, né? Porque, tá vendo, ó, depois aqui, basicamente a única conta que eu teria que ter feito era essa aqui do V. Mas acho que foi importante, foi legal para vocês terem visto. Por quê, ó? Como é que eu chego que o x é 8? Esse ângulo aqui eu já sei que era de 30, tá vendo? Aí nesse triângulo aqui é 90. Então se aqui é 30, ó, a parte que tem embaixo significa que aqui em cima é 60. Só que aqui eu tenho um ângulo de 90 também. Então esse cara aqui também é 30. Então isso significa que eu tenho um triângulo isósceles. Triângulo isósceles, os lados são iguais. Pronto, o x é 8. Aí é só se dividir 8 por 2 minutos. E aí pronto, acabou o exercício. Eu nem tinha visto isso, professor. Eu vi puxando a linha pro chão, Hum, igual o A vai até o P, meio inclinado, sabe? é, Aí quando ele é inclinado, o valor dele vai ser o mesmo. Ou seja, o ângulo A vai ser igual o ângulo que a gente descobriu aqui embaixo, onde você colocou o reto, tá vendo? sim, E entendi. aí como os dois ângulos aqui, 30 com 30 e 30 com 30 são iguais, os dois da ponta também são iguais, que aí vai ser o que falta, 240 por 2, que é 120. Entendeu? Sim. Mas como que você Aí, chegou no 120? Ele é tinha porque falado? Não, é porque, ó, se você inclinar, faz uma linha, ó, onde você colocou esse H verde, faz uma linha inclinada. Hum. Aqui é assim? Do A linha até o chão. Não, mas ela tá aqui, ó. Não é essa aqui que você tá falando? Isso. Esse valor do ângulo A linha, tá vendo? A linha e chão, tá vendo esse ângulo que Uhum. você colocou Sim, 30 e 30? sim. Então, se você sabe que ele é igual o ângulo de P ali embaixo, Que é o de 60. exatamente. Então você sabe que. Não, pra dentro, professor. Pra cá? Que é É, 120. exatamente, que é 120 junto com o outro, que é o da outra ponta. Aí se você sabe que esses dois são iguais, aí você descobre que os outros dois são 30. Aí, pela lei dos Ah, senos, tá. Você 8 olhou o igual a 8. paralelogramo. Ou x igual a 8. Aí É, você fez. É, também. Podia chegar. Também dá. Entendi. Mas alguém fez de outro jeito? Não cheguei exatamente assim. Tipo, fui fazendo os triângulos, Aí dava pra você ver viu. que formavam um paralelogramo. E aí você Aí, completou. é. Mas, professor, você falou uma parada lá da lei dos cossenos, que eu acho que eu não tava quando você explicou melhor em outras aulas. Que é tipo, Hum, que não tem um ângulo de 90 graus, aí você tem que fazer duas vezes os dois lados, enfim. isso mesmo. Tá, mas Porque por que... então, essa é a lei dos cossenos, que nem o 30 ele enxergava o 8 aqui, tá vendo que era o x? Sim, Você sim, pode sempre aplicar a lei dos cossenos quando você tem um ângulo e três lados, não precisa do ângulo de 90, né? tá Aliás, bom. é exatamente isso, aí ele vale para qualquer triângulo. Então, essa Tá. lei é sempre válida, Não, entendeu? acho que você explicou por que que a fórmula era de tal jeito. Aí Que, tem tipo, que ver lá no. Acho que foi no vídeo da aula passada, lá da RFT, lei dos senos e lei dos cossenos, só de conceito que eu falo. Mas na verdade eu ensino a aplicação. Para demonstrar essa fórmula, você até consegue, mas você tem que fazer assim, ó. Dá trabalho, tá? Eu aviso. tá Você bom. tem que pegar aqui e dividir. Daqui não pode ser só triângulo isósceles, né? Que isósceles divide no meio. Aí você pega essa altura, ó, tá vendo que fica aqui? Aí você vai Ah, relacionar com o cosseno daqui, desse ângulo, e esse ângulo você vai ver que ele vira o complemento desse cara, né? Que aí aqui em cima é 60, aí você tem que ir completando essa ideia, tá? E aí ok. você consegue completar, tipo, é esse mais esse vai virar o complemento do cara que normalmente ele fica igual, né? Que nem aqui, ó, que é de 60. Esse cara é a Sim. soma desses dois. Aí você tem que ir Caraca. mexendo com essas equações e você chega na lei dos cossenos. Mas Tá. o elo de ligação é esse cara aqui, ó, esse H.
Beleza, acho que eu entendi, acho que eu entendi. Né, pega Tá bom, tá a bom. ideia do pitch com desconto. É o que eu falo lá no vídeo. É, Mas dá uma olhada lá que fica mais fácil. Beleza? beleza, beleza. Podemos ir para os próximos. Vamos lá? Falta Só só um, falta um, né? pro. Então, que é o 44, né? Foi isso. E esse daí não é de Deus, não, pô. Não é de Deus, não. É assim que é bom, assim que eu gosto. É assim que é legal. Eu Esse aqui é o gostava. 40. Assim, esse daqui já é álgebra, né? Ó, tá vendo? Não tem essas coisas. Álgebra é tão bom para nossa vida. Você vê que tem três números numa conta só e já fica com medo. Mano. Eu já gosto. Já acho bem legal. Sendo x e y números reais, tal que x mais 5 ao quadrado mais y menos 12 ao quadrado seja igual a 14, qual o valor mínimo de x quadrado mais y quadrado? Olha que coisa legal assim de você fazer, não é verdade? É que assim, uma das coisas, vocês ainda vão ver, né? É que x mais 5 ao quadrado e y menos 12 ao quadrado, isso daqui é uma circunferência. Vocês acreditam nisso? Que? Como assim? Isso da equação de uma circunferência, é tão bonito ver isso, mas depois eu até mostro como é que a gente chega nisso, tá? Mas Eu tava visualizem. fazendo isso, deu Bhaskara. Não, Deu Bhaskara. vai É, dar, eu vou mostrar para vocês, mas eu tô falando que isso daqui é uma equação de uma circunferência. Eu sei disso porque eu até saberia quem é o centro, ó. Só para vocês verem. Eu sei que o x, o que representa esse cara seria assim, ó, geometricamente. Eu vou fazer aqui embaixo. Mas o x do centro dele seria menos 5, cara que você zeraria aqui, ó. Tá vendo aqui dentro? E o y seria 12. Então essa é uma circunferência. Ó, tá. Ele usou aquilo. Filho da mãe, já sei o que ele fez. Ele fez isso aqui, ó. Se bem dito como com tangente. Ah, mas para chegar nisso aqui, hein? Para enxergar isso aqui é dar. Na verdade, ele resolveu realmente daquele jeito. Lembra que eu falei? Você tinha que saber da equação da circunferência. Não dava para resolver sem. Ou seja, a nossa circunferência, ela ia ter, lembra lá, o menos 5 e o 12, tá? Esse daqui é o centro. E o raio era a raiz de 14. Vocês lembram aquilo que eu falei para vocês, certo? Você tem que usar isso daqui, senão você não entende o que ele construiu ali. Esse raio aqui, ó, era a raiz de 14. Tudo bem? Isso daqui é a equação da circunferência que ele deu. Ou seja, quando a gente constrói isso daqui, você percebe que o valor de x ele fica limitado aqui, tanto x e tanto y, ele tem esses limites, ó, da equação da circunferência. O x ele só pode andar daqui até aqui, e o y ele só vai poder andar daqui até aqui. Né? Lembra que o y quadrado quando a gente está fazendo. Oh, perdão, eu errei uma coisa aqui. Nossa, essa circunferência ela ia passar aqui, tá? Na verdade, isso daqui não é raiz de 14. O raio já vem pronto ali. É 14, tá o raio. Ou seja, essa bolinha seria bem maior. Mas o que é mais importante? Ele vem daqui até aqui, ó, ele fica limitado o meu x. Porque como isso é uma equação da circunferência, ele vai ficar limitado entre você pegar os 5 e somar 14, tá vendo que é o raio, você pegar os menos 5 e subtrair. Mesma coisa se você olhar para o eixo y, tá? Então, ele vai descer 14 do 12, da onde que ele está, ele vai subir mais 14. Tá certo? Ele fica limitado. Por isso que ele falou isso daqui, ó, na resolução. Tá? E aí que vem a questão. O x, lembra que da bolinha do ciclo trigonométrico, quando a gente faz, o que está no x é o que está com sono, quem já viu. Então, isso daqui é o valor do cosseno do ângulo. Eu até brinco com o povo que eu falo que isso é com sono. E quem está no y é o cara que está sem sono.
O que ele fez aqui para resolver esse exercício, ele transformou o que a gente fala do nosso problema, e às vezes isso é uma estratégia que funciona, só eu não sabia que ia cair num negócio desse aqui. Aí ele transformou para coordenadas polares. Ele pegou isso daqui que a gente tinha, tá vendo, dessa bolinha, e ele transformou essa equação numa equação que tinha seno e cosseno. Parece que isso deixa as coisas mais difíceis, mas não, tá? Tem vários problemas que quando a gente passa para coordenadas polares, eles ficam mais fáceis. Por exemplo, isso daqui, quando eu passo para coordenadas polares, vai virar tipo um retângulo. E resolver as coisas com um retângulo é muito mais fácil do que você resolver com a circunferência, tá certo? Tem muita coisa, às vezes, de informação aqui para vocês pegarem. Por que que eu falo isso? O cosseno, quando a gente escreve isso, lembra que o cosseno, ó, que está aqui, ele pode ter um valor maior no 1, é o maior valor possível dele, ele é limitado. E ele pode ter o menor valor do menos 1. Tá? Então, qual foi o truque que o exercício usou aqui? Esse truque que é o da mudança de coordenadas. Ele simplesmente escreveu que o x, você sabe que o x aqui está em torno do 5, tá? Então, x mais 5, ele tem que ser igual a 14, que era o raio, não era isso aqui? Só que ele tem que estar corrigido pelo cosseno. Ele fica limitado entre esses valores. Então, é 14 vezes cosseno do θ. Esse θ, ó, que ele varia, é o da bolinha, tá certo? Pode ir de 0 até 360. Ou seja, o meu x ele vai ficar limitado entre isso, que é ou quando você tem, ele soma 14, seria esse cara vindo para o lado direito, ou quando você faz menos 14, ele somaria, ele viria para o lado esquerdo. Mas lembrar disso, gente, nem eu tinha lembrado ali na hora, tá? Que você pode fazer essa mudança. Normalmente só uso mudanças de coordenadas em problemas bem rebuscados. Provavelmente eu iria tentar mais algumas vezes, até eu perceber isso aqui ia demorar, tá? Eu mesmo, para eu fazer. E aqui o y também, o seno lá em cima vale 1 e lá embaixo ele vale menos 1. Então ele fica limitado com isso. Quem que eu posso escrever aqui? Então y menos 12 pode ser igual a 14, é o y sem sono, vezes seno de θ, tá? Então por isso que ele escreveu essas duas equações aqui que vocês não tinham entendido. E aí, basicamente, o que ele fez? Ele substituiu o valor de y e ele substituiu aí o valor de x, que eu fiz em vermelho, no x quadrado mais y quadrado. Quando ele fez isso, ó, ele resolveu aqui essas equações, ele juntou, tá certo, essas coisas, fez o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro. Aqui ele passou tudo direto. Mas você pode fazer isso, tá? Aí ele juntou, aqui nessa passagem, ele usou o... Lembra que cosseno de θ, eu já trabalhei até com alguns, isso é seno do complemento, tá, gente? Então, isso daqui é a mesma coisa que o seno de 90 menos θ. Tá? Então, seno de 60 é o cosseno de 30, que é o complemento de 60. A gente já viu isso algumas vezes. Ele usou essa informação aqui, usando o seno e o cosseno do complemento. Aí ele chegou, aqui até aqui dava para ver ó, o triângulo. Ó que legal. Aqui, ó, o triângulo 12 e 5. Tá vendo? E aí a hipotenusa é o cara que está lá na frente, vira o 13. Né? 13, aí o seno do complemento fica θ menos alfa. Montar o triângulo, dá para fazer isso, ver isso bonitinho. Ele fez a continha aqui. E aí, por último, tangente de alfa era o do triângulo 5, 12 e 13, né? Esse daqui que ele estava olhando, aqui centrado. O valor mínimo ocorrerá quando esse for o menor possível, claro. Aí, quando que ele vai ser o menor possível? Qual é o menor valor para seno? Sempre. Menor valor dele, quando dá menos 1. O máximo é quando ele dá 1. Então, ele fez esse cara igual a menos 1. Dá trabalho pra caramba, hein? O que resulta que o mínimo desse cara é 1. Pois, essa parte aqui eu não entendi o que ele fez, não. Vamos resolver. 365. Esse cara aqui tem que ser 1. Então, 365. Às vezes tem algumas passagens que não dá para ver direto. Então, a gente tem que fazer etapa por etapa, tá? Seno de θ menos alfa, que é o complemento. Certo? Então, nesse caso, seno, o mínimo,
quando ele dá menos 1. Ah, é óbvio. Agora sim, entendeu? 364 vezes menos 1. Opa, isso daqui vezes menos 1. Isso daqui vai dar 365 menos 364. Isso daqui dá 1. Era essa a resposta lá. O primeiro valor é o menor valor possível. Isso daqui dá 1. Tá bom? Meu Deus do céu. Tranquilo não, né? Essa parte de baixo, deixa eu ver o que ele fez. Ah, ele calculou o ângulo também, mas não precisava. Você poderia, ó, basicamente para resolver esse problema, é que ele quis calcular o ângulo, ou seja, ele descobriu qual era o ângulo aqui, ó, quando dava exatamente esse menor valor. Isso aqui é uma outra pergunta, tá? Aqui está justificando demais, né? Isso aqui não precisaria nada disso aqui de baixo. Você podia ter resolvido esse problema daqui, ó. Você já sabe que o menor valor é quando o seno é menos 1, e aí ficaria 365 menos 364. Isso daqui dá 1. Ele calculou o ângulo que tinha. É o povo da China aí, hein? Jesus. Mas é assim que resolve, tá? Coronavírus aí tá. Tá vendo? Eles não mandam só o coronavírus para vocês. Eles mandam as coisas. Tá? Esse daqui, gente, vocês precisam não só da parte de... Para ficar mais claro, né, esse exercício. Tem que entender aí as transformações de coordenadas e tinha que saber isso daqui, né, que é um conteúdo, é o último conteúdo do terceiro ano. Né, quando a gente está vendo dos últimos aí de geometria analítica, quando eu falo. Então, normalmente vocês vão ver ainda no final lá do terceiro e saber dessas... E ainda não é só o conteúdo bonitinho para calcular as coordenadas do centro. É uma coisa que ainda envolve uma análise com coordenadas polares. Então, é um exercício realmente bem complicado. Por isso que ele não saiu pela minha tentativa por função. É óbvio que ele não ia sair, né? Mas a minha tentativa de função foi tadinha dela. Eu teria, ó, mas dá para eu resolver com a função. Isso significa que, olha só, se eu pegasse essas minhas funções, só que aí teria que ser com um programa ou desenhando à mão, muito bonitinho. Se você faz a primeira que está aqui, aí eu faço a outra que está aqui assim, e se eu pegar a y, o ponto de corte aqui, ó, ele vai dar exatamente no 1. A intersecção dessas três coisas que seriam o menor valor. Mas isso aí é inviável para uma prova. Fazer isso aqui numa prova seria muito difícil. Diga, Paulo. Adivinha o que eu fiz? Lá vem, olha o samba do crioulo doido. Não, velho, questão do demônio. Eu vi ali, ó. Eu cheguei na primeira parte ali, eu abri a expressão e ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 24, essas porra tudo aí. Eu separei, eu fiz um Bhaskara para cada um. Aí você tá vendo a parábola lá. Eu só fiz um Bhaskara para cada um. Aí eu vi que assim, não, aí não pode dar. Sem Bhaskara não dá. Eu fiquei entre 1 e 2. Eu falei assim, não, é questão do demônio. O demônio gosta do 1, então vai não. É isso aí. É verdade. Olha, tem uma história com isso, mas deixa para outras questões, tá? Quando normalmente está difícil, a resposta é 1. Nem puder. Não. Me recuso a acreditar nisso. Normalmente. Se não chegar, não, peraí, então qualquer resposta que chegar, mano, um bagulho muito difícil, deve ser 1, tá ligado? Tá? Bom, gente, mas foi isso. Esse daqui eu não vou perguntar se tá com dúvida, provavelmente deve, mas tudo que a gente fez aqui era válido, tá? Só que não resolvia, mas era válido. Tá bom? Fez aí pra gastar tempo e pra brincar um pouquinho com as... Mas foi legal, vocês viram pelo menos lá como é que parametriza, né? Pelo menos uma parte básica, assim. Olha, eu vou te contar. Fazia tempo que eu não vi uma questão. É que é a Olimpíada, né? A Olimpíada às vezes aparece essas coisas, não tem jeito. Normalmente a gente só parametriza coisas. Eu posso até fazer um adendo aqui, só para vocês verem como é legal as coisas de parametrização, não é tão difícil assim. Mas depois, né? Como o foco aqui era resolver essas partes, então a gente já resolveu, então não tem mais muito o que fazer. Tem gente viva ainda aí? Deixa eu ver. A gente já acabou. Mas quem quiser ficar aí, eu posso fazer um adendo aí de coisa de parametrização.
rapidamente aí, só para vocês verem como é uma Vontade. matéria importante, tá? E Aí vai eu já ficar vou duas parar. vezes nisso? Eu vou mostrar como que a gente parametriza as coisas e por que que isso é importante. Transformar. Porque normalmente a gente só faz isso com exercício tipo com cálculo, coisas assim. Não para exercício mais simples, né? Digamos, foi maldade aí da China, né? É que lá na China, né, também. Eu vou parar a gravação, tá? Agora. Na hora que eu for deixar pro outro pessoal.